Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito do documentário Muito Além do Cidadão Kane, que foi produzido pelo diretor Simon Hartog e que faz uma crítica muito forte em cima da mídia e realiza algumas comparações com o diretor da TV Globo. E é isso que a gente vai estar explicando. Eu vou trazer alguns contextos históricos e vou estar analisando mais profundamente o documentário. O diretor, ele generaliza muito mídia com TV Globo. Então, toda vez que ele fala sobre a mídia e todo esse contexto no geral, ele liga à TV Globo. Por quê? Porque a emissora cresceu muito rápido e ela se tornou a líder das comunicações nos dados do Ibope. E até hoje, se formos atrás de pegar os dados, vamos perceber que a Rede Globo manda. Na época, a Rede Globo ficava atrás apenas da emissora BBC, que é um programa americano de jornalismo também, que transmite praticamente as mesmas coisas que a Globo, e a Globo só perdia para esse canal, o que é um fato assim muito importante e que trouxe toda a supremacia e tal. No documentário também, eles vão comparar Roberto Marinho com o protagonista do filme Cidadão Kane, ou Citizen Kane, em inglês. O protagonista chama-se Charles Foster Kane, e eles fazem uma relação assim muito forte com o Roberto Marinho. Por que foi feita essa comparação? Porque no filme, o protagonista ele passa de garoto pobre do interior para um magnata milionário e dono de um império jornalístico e da publicidade. E é praticamente o que acontece com o Roberto Marinho. Então, há sim, toda vez que fala de Roberto Marinho, há sim essa crítica e essa comparação. O Roberto Marinho ele também é comparado ao Stalin das comunicações, porque ele possuía uma grande influência e ninguém ficava no seu caminho. Então, qualquer um que tentasse interferir nas suas decisões, nos seus pensamentos, ele mandava embora, ele mandava para fora e queimava todo o filme da pessoa, porque ele podia fazer isso. Ele era o dono da emissora e ele podia, e ele simplesmente fazia isso sem dar satisfação a ninguém. Por ele possuir toda essa influência e esse poder, ele usou isso a favor dele para se beneficiar e beneficiar o crescimento da sua empresa. Como ele fez isso? Ele se aliou a todos os partidos revolucionários que teve em seu período, ele foi a favor da ditadura militar, se aliou com o Collor e, além disso, beneficiou o Collor numa edição que ele fez. Na ditadura militar, até hoje a Globo nega a participação dela e o envolvimento com a ditadura militar. Eles alegam que a censura proibiam eles de ser contra, mas não é verdade. O Roberto Marinho já confessou e ele fala assim que ele foi a favor da ditadura militar. Bom, a gente pode ver claramente a manipulação exercida pela mídia, principalmente Rede Globo, através da edição feita no discurso que teve entre Collor e Lula. Antes das eleições de 89 acontecerem, de todo mundo votar e tudo mais, o Lula era o favorito de todas as enquetes, de todas as perguntas e entrevistas feitas com a população. Aí, 3 dias antes da eleição, houve esse debate entre Collor e Lula, que seria o último debate entre eles antes da votação. E esse debate foi editado por Roberto Marinho. E a partir desse momento que teve essa edição e foi publicado isso na Globo, a população mudou totalmente seu pensamento e o novo favorito da população era o Collor. E foi muito rápido, assim. E foi até considerado um atentado à ética jornalística essa edição, porque foi algo que foi usado realmente para manipular totalmente a população. E assim, todas as famílias que eram entrevistadas, se assistiam a algum canal, se assistiam a alguma emissora, a resposta unânime da população era a Rede Globo. Então, nós estávamos deixando de sermos seres pensantes para parar de pensar e apenas agir como a televisão nos mandava agir e pensar. Então,
a partir do momento que o Collor ganha a eleição, a gente vê muito essa manipulação. E por mais que a intervenção que o Roberto Marinho fez nesse discurso não tenha sido decisiva, ela foi de grande importância e foi uma manipulação muito grotesca. Em outra análise, a gente vê também a manipulação da TV, da mídia e tudo mais, através do programa da Xuxa, que foi um programa que teve 5 horas, passava durante 5 horas por dia, de segunda a sábado, ou seja, muito tempo, quase tipo, ninguém tem esse tanto de horário até hoje na televisão. Então ela tinha muito tempo, ela atingia públicos desde crianças até os mais velhos, e um grande choque da Xuxa foi a música Todo Mundo Tá Feliz, que será que todo mundo estava feliz nesse período? Será que era um período para a gente estar cantando Todo Mundo Tá Feliz? E será? Porque era um período de grande miséria no Brasil. A economia era a terceira pior. Era um período que ninguém estava bem em estabilidade economicamente, socialmente. Havia muita fome, assim como há, mas diminuiu hoje em dia, mas na época era um período de muita fome, de muita miséria, as pessoas não tinham condições de ter nada, sabe? Então, será que todo mundo tá feliz? Ou era só mais um meio de manipular a massa? Será que foi só mais uma música para todo mundo achar que estava feliz? Que tá sendo transmitido na televisão, tá todo mundo feliz? Será? E nesse contexto também começam a surgir as novelas e o que afirma a supremacia da TV Globo. Bom, nós sabemos que a TV Globo ela surgiu com o financiamento de um acordo feito com uma empresa norte-americana chamada Time Life. Então, esse acordo era o seguinte: a empresa brasileira ela teria um acesso a um capital, né, com a Time Life em torno de uns 6 milhões de dólares, o que lhe garantiria recursos para comprar equipamentos e montar a sua infraestrutura. E em troca, o Time Life ele teria participação em 30% de todos os lucros para o funcionamento da TV Globo. Só que esse acordo ele foi considerado ilegal. Por quê? A Constituição brasileira naquela época, ela proibia que qualquer pessoa ou empresa estrangeira possuísse participação em uma empresa brasileira de comunicação. Então, um cara chamado Carlos Lacerda, ele denunciou como ilegal essas relações da emissora com o grupo norte-americano, e então essa parceria foi dissolvida. E o que aconteceu? O Roberto Marinho, então, ficou com o total poder da TV Globo. E claro, as correntes, como a TV, as concorrentes, como a TV Tupi, elas continuaram seu lento declínio, e a Rede Globo subia seu poderio novamente. Então ela foi centralizada lá no Rio, e aí nós temos a parte das novelas, né? Que as novelas iniciaram a supremacia da Rede Globo. Aí nós temos aí a parte da manipulação, como já foi dito, da Rede Globo, no momento de miséria e fome. E aqui também nós temos a censura econômica, em que os profissionais, eles pagavam para poder apresentar as suas músicas, ao invés de serem pagos. Nesse período, a gente estava tendo a ditadura militar, até que eu comentei que a Rede Globo apoiou a ditadura militar. Por que ela apoiou? Porque era benéfico para ela. Tudo que ela queria transmitir, ela podia transmitir. É claro, sim, a Rede Globo foi barrada em vários sentidos, em várias publicações, mas era a que mais conseguia transmitir coisas, era a que mais manipulava a população, e nesse período eles claramente apoiaram a ditadura, por mais que eles conseguiram manter a sua supremacia. E voltando naquela imagem, nós temos uma cena, né, de um país que estava entrando no mundo industrializado,
e que ao mesmo tempo condenando grande parte da sua população, né, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo o Brasil a oitava economia do mundo. Aí nós temos a parte, essa imagem, a parte das novelas, né, que iniciou a supremacia da Globo. Aí nós temos o Dancing Days, Gabriela, né, de Jorge Amado, Selva de Pedra, que atingiu 100% de audiência. A Gabriela também foi considerada uma das melhores novelas da Rede Globo. E o Dancing Days, ele foi uma novela muito manipuladora, que mexeu totalmente com a cultura das cidades locais. Por quê? O Dancing Days, as pessoas começaram a construir boates, né, nos municípios locais, e aí por causa da novela. Então nós vemos aí uma grande manipulação da TV. Aí outras algumas, Barriga de Aluguel, Meu Bem, Meu Mal, Lua Cheia de Amor, que foram algumas dessas novelas mais marcantes neste período. Aí nós temos a chegada das cores, que foi um marco que consolidou a superioridade da TV Globo. E nós temos também, em 1969, o surgimento da primeira estação de TV via satélite, que teve uma ligação internacional aí e que permitiu o monopólio e a expansão da TV Rede Globo. Aí aqui nós temos o surgimento, em 1969 também, do primeiro Jornal Nacional. Ele foi apresentado, aí nós temos alguns dos participantes, o Cid Moreira. Vamos à conclusão. Nós vemos aí o grande poderio do bilionário empresário Roberto Marinho, que ele é citado como uma das maiores forças políticas do Brasil de supremacia absoluta. E nós analisamos que o documentário ele mostra a não neutralidade da TV brasileira e o favorecimento político por meio de concessões, ou seja, sempre a Rede Globo, né, a TV, ela está dentro de uma troca de favores, meio que formando uma oligarquia em torno dessa imensa telecomunicação, que, né, na maior parte, manifestam sérios prejuízos à democracia e ao desenvolvimento integral das famílias da nossa sociedade. Que nós vimos aí, nós mostramos algumas imagens, que se veem presas e elas enxergam apenas a TV como o único meio de comunicação e a única fonte de informação. Até no documentário, a Rede Globo, né, aparece uma entrevista com uma família que eles citam que, para eles só assistem Rede Globo. Futebol, carnaval, novelas, para eles é só isso, é o passatempo deles. E essa mesma TV que desenvolveu tão bem a propaganda, né, equiparando-se aos países de primeiro mundo, não desenvolveu a liberdade de expressão, uma cultura eficiente e a educação na mesma proporção e nem tampouco ajudou a distribuição de renda, que nós já citamos também. Então, sendo assim, um meio de comunicação de massa que chega em todos os lugares. Só que a TV, especialmente a Rede Globo, ela recebeu concessões também do regime militar, né, já foi citada a ditadura, com uma promessa de integração nacional e se tornou o único meio de comunicação de massa que atingiu o grande público. Então nós tivemos aí um momento de até 99% de audiência nacional, como sendo tomada a principal formadora de opinião do país, com reportagens muitas vezes distorcidas em torno dessas emissoras, futebol, carnaval, e sendo a principal manipuladora de tudo isso.